Igreja, a paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque 3. Abacuque 3. Vamos para o versículo 17, conhecido. Não estava na programação não, mas diante do que foi falado. Abacuque 3, 17. A minha versão deve estar um pouco diferente, que a minha nova tradução da linguagem de hoje é mais simples um pouquinho, mas a essência é a mesma. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Podem sentar? Eu estava ali sentado, e enquanto eu estava ali sentado, ainda bem que eu não uso rímel, nem batom, essas coisas, senão minha maquiagem ela estaria toda desfeita, porque eu chorei um pouco. E assim, eu chorei por quê? Porque é lindo ver como o amor de Deus constrange. Assim, só para vocês terem uma ideia, quando a gente estava montando o Instituto Servir por Amor, que é um braço social da igreja onde eu congrego, foi muita luta assim, para conseguir as coisas, né? Primeiro o comprometimento das pessoas, a igreja sempre apoiando, depois conseguiu o local e a gente foi ganhando uma salinha de cada vez e ganhava uma sala misturado lá com outras salas, outros negócios, e teve um dia que a gente ganhou assim, um espaço todo, 6 salas, e a gente ganhou sala de aula, clínica, e a gente estava feliz naquele dia. E aí alguém foi lá na sala, botou a cabeça, o Wander sabe essa história, e falou assim: tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. Eu falei: qual é a boa? Vocês vão ganhar a última sala que a gente ocupava. A gente está liberando para vocês e vocês podem usar. Aí eu falei: pô, Deus é bom. Aí minha notícia ruim é que vocês ficam até o final do ano. Porque a igreja vai avançar, a gente vai fazer obra e vai demolir tudo isso aqui. E eu olhei, tá com mais gente, e para não ser pedra de tropeço para ninguém, eu virei e falei assim: tá tranquilo, a gente vai orar e eu confio no Senhor. Só que eu menti ali, porque eu levantei, a gente fica no subsolo de um shopping, e eu levantei, andei e dei 3 voltas no shopping, e eu caí na cilada do coisa ruim do diabo. Tem até um livro que fala: a cilada do diabo é a ofensa, e a gente embarca na ofensa. E eu me senti ofendido com aquilo, e eu saí andando pelo shopping, mas fazendo coisa de menino. Ô, cara, tu acha que eu sou maluco? Pra que tu me tirou de onde eu estava? Tu me trouxe para cá para fazer esse trabalho, resmungando com Deus, e falando, e falando, e falando. Desci, depois de 3 voltas no shopping, e quando eu entrei, a pessoa que estava arrumando a última sala virou e falou assim: Bézia, tudo aquilo ali é lixo. Vê o que tu quer. Se tu quiser alguma coisa, e eu falei: eu não quero nada, pode jogar tudo fora. Não, vê que tem coisa legal ali. Aí eu peguei o primeiro saco, falei: isso não me interessa. Peguei o segundo, isso não me interessa. Quando eu peguei o terceiro saco e abri, tinha um quadro que a gente tem na nossa sala lá até hoje, que está escrito assim, mãozinha assim, e ele é escrito assim, ó: calma, Deus está caprichando. O Wander hoje perguntou para mim na praia quais foram as coisas boas que aconteceram esse ano, já que a gente ia falar de ação de graça. Eu falei várias, e eu esqueci dessa. Essa foi uma coisa boa que aconteceu. O Marcelo, que veio aqui ter se batizado, e eu ter entrado na piscina, que a gente faz o batismo lá numa piscina, e ter conseguido batizar, ter sido privilegiado por batizar o Marcelo, a filha e a esposa. Então assim, quando a gente pergunta, e o Nilson fala a história que ele recebeu também como privilégio, a gente olha para Abacuque e a gente vê assim, é em toda circunstância, é a todo momento, é em qualquer circunstância. E como a gente é constrangido por uma coisa que está em João 17,
Logo depois do lava-pés, ele vira e fala várias coisas, justificando ele, a presença dele, Deus sendo glorificado por ele com os discípulos, que depois ele dá um novo mandamento para esses discípulos, não é mais o de Mateus, amar como eu, como você, amar ao próximo como a si mesmo, aqui para os apóstolos, para os discípulos, amar a Deus como eu amo vocês, João 13:34. Então tem uma série de sequências, mas quando chega no final, João 17:24, ele fala: Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. E aí a gente pergunta, por que o culto de ação de graças? Primeira coisa interessante, eu fui buscar, o culto de ação de graças para os eruditos, ele remonta a 1621, Thanksgiving, quando os colonos europeus que chegaram na América fizeram um jantar e falaram a respeito da prosperidade, da colheita próspera e tal. Em 1863, o presidente dos Estados Unidos, na época, Abraham Lincoln, ele proclamou o Dia da Ação de Graças como feriado nacional. A Bíblia não vai falar de Thanksgiving. Mas é triste a gente olhar e a gente esquecer, como cristão, que os patriarcas já adoravam e faziam ações de graça para Deus. Os juízes faziam ações de graça para Deus. Que os profetas faziam ações, coisas para agradecer e entender esse amor que Jesus Cristo vem e justifica e que nos une. Então, na verdade, não é um peito de peru na mesa. É todo dia. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Pô, tem um filho na UTI. Imagina um pai que socorre uma filha que tentou se matar. Como é que deve ser isso? Essa experiência. Imagina como é que deve ser alguém que tem ansiedade e depressão. Imagina como é que deve ser alguém que vê seu casamento sendo destruído. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas para a gente fixar bem que a palavra ela fala desse nosso dever de ordenança. Está lá em Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando a gente olha, se você perguntar para mim, pô, Beto, se eu quiser esse caminho progressivo de santidade com Deus, o que eu tenho que fazer? Obedecer, marchar e frutificar. E eu diria que na obediência está o exercício da graça. Esse Deus que morreu por nós, que mandou o Filho que morreu por nós e que diz que o amor que eu tenho com meu Pai eu justifico através do amor entre vocês. E vocês são a grande comissão e é através do amor de vocês que eu vou mostrar para o mundo quem eu sou. É o amor que constrange. É o amor que quando alguém pergunta para mim assim, já perguntaram, e quando não tem mais no casal relacionamento, não tem mais amor, esfriou a ponto da gente nem estar se tocando. Como é que você acha que a gente resolve isso? Eu falei, como advogado, se for amigável, no ofício de notas não tiver filho, R$8.000. Se for judicial, é um pouquinho mais caro, porque vai ter briga e tal. Como advogado, a gente resolve dessa forma. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse casal que a gente está falando, é um casal que acredita em Jesus Cristo? É um casal cristão? Ele é. E era um rapaz que ainda não estava batizado, que não conhecia muito e tal, e ele virou e falou assim, ele era católico, e estava vindo ainda para o lado evangélico, protestante. Então ele conhecia um pouco da palavra, já tinha lido a Bíblia umas 2 vezes, até alguns livros a mais do que a gente leu, porque ele era católico.
E ele perguntou assim, eu falei, é católico, esse casal é cristão? Não, ele acredita na palavra, o casal acredita. Eu falei, pô, então ficou fácil. A gente resolve com Coríntios 13. Com amor. E aí quando eu fui ler para ele, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo supera, pô, eu comecei a chorar. O Wander estava na sala e ele virou e falou assim, não, aí tu pegou pesado. Eu falei, não, Deus. Quem pegou pesado foi Deus. É esse amor que constrange. Mas, esse amor que constrange, ele existe onde? No mundo mal. Se a gente pegar e olhar para o mundo mal, a gente vai começar, não vou perder, não vou me ater nisso, mas eu vou dizer aonde está. Se a gente for para Miqueias 7, a gente já falou de Miqueias 7 aqui, rapidinho. Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos, cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães, e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são seus próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio fielmente que Ele me salvará e o meu Deus me atenderá. Antes, em Miqueias, ele fala da corrupção dos homens, ele fala dos funcionários públicos, dos juízes que pedem dinheiro. Esse é o retrato 500 anos antes do nascimento de Cristo. Miqueias está falando aqui. Quando a gente avança um pouquinho, a gente vai para 2 Timóteo. E lá em 2 Timóteo 3, os últimos dias. Aqui a gente já passou. Já teve Jesus, Jesus já veio, foi aceito por uns, reconhecido por outros, negado por muitos. E aí, pelos seus até. E aí a gente vem, os últimos dias. 2 Timóteo 3 é a Globo, passando para a gente a realidade. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus e parecerão ser perseguidores da nossa religião, mas com suas ações, parecerão seguidores de nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Aí a gente vai para Judas, um livrinho pequenininho que tem antes de Apocalipse, só tem um capítulo. Quando você chega lá no Judas, a conotação dele em relação ao falso mundo, ao mundo mau, já não é a mesma conotação da sociedade. Aqui ele fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, faz uma crítica bacana. E lá na última coisa ele vira e fala o seguinte, avisos e conselhos, 17. Mas vocês, meus amigos, lembrem-se do que foi profetizado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que a fé é mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente vem para cá e fala desse mundo mau, a gente precisa saber o seguinte, é onde a gente vive. Como é que eu vou evitar as influências negativas desse mundo? Como é que eu chego numa empresa onde toda sexta-feira tem o happy hour no final do dia e meu chefe a toda hora me chama para um happy hour onde vai ter bebida, cerveja, mulher, rock and roll? É simples assim. Para mim não é dessa forma. Eu não vou. O tempo todo o cristão vai ter que se posicionar. O tempo todo nós vamos ter que nos posicionar. O tempo todo nós vamos estar no limbo da sociedade, e a gente vai estar numa faixa limiar que é, se eu pisar ali, eu vou ser do mundo, e eu vou ser corrompido pelo mundo, e eu vou negar meus valores. Hoje aqui, eu tive um pouco de vergonha de mim. Quantas coisas eu deixei de agradecer. Quantas coisas que eu olho para o mundo mal e eu perco mais tempo falando das coisas ruins do que falando dos milagres. Daquilo que acontece na nossa vida, do casamento restaurado, do batismo que foi realizado,
da nova criatura que a gente se tornou, ele não precisa do nosso reconhecimento, ele vai continuar sendo Deus. E aí a gente vem para cá e fala uma coisa, eu tenho que evitar essas más influências, mas a gente sofre, principalmente depois da pandemia, ansiedade e depressão. E aí, para a gente avançar um pouquinho, eu penso que se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos uma essência divina, que pelo pecado que entrou no mundo através de um homem, mas foi pago através de outro, nós temos uma falha de produção. Vou chamar dessa forma. A gente tem um bug ali que é da carne. A gente quer ir para o pecado, mas a gente tem a essência divina. A nossa luta, a palavra diz exatamente essa: carne e essência divina. Carne e essência divina. Mas ó, a carne, ela pode ser segura, ela pode ser controlada. Pelo quê? Pelo Espírito. Então eu tenho o meu plano de voo traçado pelo Espírito Santo de Deus, início, meio e fim. Ele sabe. Deus sabe aonde o BES vai parar, o que vai acontecer comigo. Eu não sei, nem o diabo sabe. O diabo não sabe o meu dia de amanhã. Ele me acusa pelo meu ontem, me apurrinha no meu hoje. Mas perde tempo, porque deve ser chato apurrinhar o BES, ouvindo louvor a toda hora, lendo palavra a toda hora, e lutando com a carne que ele adora. Ele deve falar: esse cara é muito chato, vou perturbar outro, que é mais fácil, vou parar de engenhar. Mas perder tempo comigo, sinceridade, né? Tem que ser muito burro. Então assim, porque eu já estou vacinado disso. Mas cuidado, aquele que está em pé para que não cai. Por isso que a gente tem que orar, vigiar. Então, se eu estou alimentando o Espírito, eu vou me enchendo desse Espírito e eu não preciso mais ter um dia, um minuto. Não no caso aqui, eu estou falando da lei lá, do Abraham Lincoln, que foi Lincoln. Para sentar, comer um peru e vamos agora fazer uma oração. Não. É constantemente. Um ato como o da Patrícia e do Nilson devia aqui honrar a Deus sempre. Aleluia. A gente tem que dar esse testemunho, porque é esse testemunho que, segundo Hebreus, edifica a igreja. Faz com que a gente se torne mais crente ainda. Que a gente acredite mais, que a gente tenha mais fé, que a gente honre mais a esse Deus. Então isso tem que continuar existindo. Mas um feriado nacional, para isso, chega a ser ultrajante. A gente tem que todo dia, primeira coisa quando fizer, botar o pé no chão e falar o seguinte: ansiedade? Não andeis ansiosos por nada. Todas as coisas que aconteceram esse ano comigo foram coisas que eu não planejei. As melhores foram coisas que aconteceram assim: o Marcelo se batizando, a plaquinha, salvar a menina que tentou se matar, e Victor volta no dia seguinte e já está sorrindo. O cabelo do Yuri crescendo. E o Yuri cortar o cabelo, poder ver o cabelo do meu filho. São as coisas simples. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente tem que glorificar. O que afasta a gente, outro dia eu falei isso, falei na festa de Natal lá para os pais das crianças. O que afasta a gente não é a roupa que a gente veste. O que afasta a gente não é se a gente sabe falar nós somos ou nós vai. Não é o português rebuscado ou não. Não é a quantidade de S's que a gente coloca. Não é o tipo de comida que a gente come. Só uma coisa afasta a gente um do outro. É não ser co-herdeiro em Cristo Jesus. E aí todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Nem todos nós somos amigos de Deus. Nem todos nós somos servos de Deus. E servos com privilégio. Não é o servo escravo que é maltratado, que quer fugir do Senhor. Não. É o servo mordomo. Então, a única coisa que afasta a gente é ser co-herdeiro em Cristo Jesus. Pela fé depositada em Cristo Jesus, eu sou salvo. Ele foi o último cordeiro. E só isso já é motivo para a gente agradecer o resto da vida e dar ações de graça sempre. Como último cordeiro, ele nos remiu os pecados passados, presentes e futuros perdoados.
E isso faz com que nós sejamos co-herdeiros em Cristo Jesus. E o que a gente vai herdar não é desse mundo, é na eternidade. Mas a gente esquece. E aí a gente sofre ansiedade, sofre depressão. A gente não entende a paz que excede toda a compreensão. Então as razões que eu tenho para agradecer a Deus são todas. A minha existência é uma razão para agradecer a Deus. Ontem a gente estava de madrugada chegando no mercado, porque é para onde eu vou me leva quase todo dia para fazer compra para a igreja. Eu peço carona até a igreja. Não, eu passo aí. Ele vai, me pega e me leva para o mercado. Eu faço um monte de vídeo lá no Instagram. Ah, está aqui, você acha que eu estou onde? Na praia? Não, eu estou com o Wander fazendo compra. E eu me marco para chegar às 9 horas da igreja, eu chego meio-dia, porque eu fui para Atacadão, fui uma série de lugares, eu carreguei peso, mas está tranquilo. E aí a gente parou no engarrafamento, eu virei e falei assim, a gente contando o nosso passado, e aí eu virei e falei assim, Wander, a gente tinha tudo para dar muito errado. Aí ele olhou para minha cara, eu brinquei e falei assim, não que a gente tenha dado certo, mas eu queria dizer, Wander, a gente deu certo. Eita glória! A gente deu certo porque a gente foi resgatado. A gente é nova criatura. E Ele moldou a gente para a gente poder chegar aqui e falar para quem está aqui, que é evangélico há mais tempo do que a gente, que você tem um privilégio maior do que a gente. Você pode ter dado graças mais tempo do que a gente. A gente estava na Bandália, tu já estava aqui. Então, parabéns para você. Você já aproveitou mais Deus do que a gente. Porém, em quantidade de tempo. Mas em qualidade. Sabe aquela história do... É preferível, ao invés de você ter 6 horas com o teu filho do teu lado, no tablet, ter 10 minutos de uma conversa séria, de uma conversa prestando atenção? Qual a qualidade do teu tempo com Deus? E talvez, como a gente sempre ficou na Bandália durante muito tempo, desviado mesmo, talvez a gente tenha uma sede e uma paixão por esse Deus, que quando a gente vai em Apocalipse, que por acaso está aberto aqui, na igreja de Éfeso, a gente fala, a gente está como um anjo, os anjos falam, cuidado, vocês têm obra, mas vocês têm que voltar ao primeiro amor. Então, a gente voltando para o amor, a gente diz o seguinte, 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, o amor constrange. Hoje é dia da gente, primeiro, pedir desculpa, porque eu acho que de uma maneira geral, e se eu estiver julgando, eu não estou julgando, mas eu estou demonstrando, de uma maneira geral, eu acho que a gente faz pouco e sempre vai fazer por esse Deus. Hoje, na hora que a pastora André estava aqui falando e falou de desafio, eu virei e falei assim, ela está falando tudo que eu vou falar aqui, está batendo, o Espírito justificando. Eu acho que o nosso desafio diário tem que ser o seguinte, eu tenho que amar mais, eu tenho que cultivar mais, eu tenho que querer mais desse Deus que quando a pastora André abriu o culto, que a gente jamais vai entender a cabeça dele, a gente ainda tem tempo de conhecer um pouco mais, de experimentar um pouco mais. A gente aproveita muito pouco o Deus poderoso que a gente tem. A gente esquece da provisão de Jeová Jireh, a gente esquece da cura de Jeová Rafá, a gente esquece de Emanuel, a gente esquece, porque a gente entra num cotidiano e numa rotina que, desculpe o termo, não vou nem te falar de culpa, mas é demoníaco. O diabo, ele dá gargalhada quando ele te dá tarefas que comprometem o teu tempo. Um dos artifícios que ele tem é ocupar o teu tempo. Quando ele ocupa o teu tempo, tu já não tem mais tempo para o devocional, já não tem mais tempo para oração, já não tem mais tempo para o irmão, já não tem mais tempo para o olhar, já não tem mais tempo para a conversa, já não tem mais tempo para meditar. Ele fez ponto. Olha, a guerra está ganha, tá? Só para tranquilizar. Ele fez ponto só para não ficar feliz temporariamente, porque a gente já ganhou. Deus já ganhou a batalha, a gente está dentro. Mas ele fez ponto. Quando vem uma ofensa de um irmão e você leva aquilo para o pessoal, por quê? Porque a gente projeta as nossas expectativas no outro. Wander, eu olho para o Wander e falo, eu gostaria que o Wander fizesse isso, dessa forma.
O tamanho da minha decepção, quando ele não fizer, vai ser diretamente proporcional às expectativas que eu coloquei nele. E que às vezes eu nem falei com ele. E o pior, ele faz, eu fico chateado, ele nem sabe que eu fiquei chateado. Esse é o mundo louco que a gente vive. Quando eu deveria fazer como a gente faz. Eu te chateei de alguma forma? Ah, pô, não gostei da maneira que você falou. Pô, mas eu nem sabia que eu tinha que ter falado dessa forma. O perdão tem que ser uma coisa constante no nosso coração. Porque a ofensa, quando ela vem, ela é a cilada do diabo. John Denver, acho que é o livro que eu comprei agora para o devocional, vou começar a fazer. Ele joga a ofensa. E ela trabalha de três formas. A vingança de quem foi ofendido. O perdão de quem tem que pedir o perdão pela ofensa e que não pede. E o perdão que não é recebido por quem deveria. E você fica preso nisso. Então hoje, dia de agradecer a Deus, dia de agradecer a noiva, a igreja, dia de dizer para você que está em casa, a gente quer você no culto online, sempre, mas a gente quer você também presente no corpo de Cristo. A gente quer também que você esteja dentro de uma igreja, aturando pessoas insuportáveis. É aqui, ó. É aqui, ó. Pessoas insuportáveis. Nós somos os nossos insuportáveis. Nós somos chatos. Nós somos doentes. Nós não somos perfeitos. Porém, somos santos. Aleluia. Somos separados. Glória. Temos uma paz que excede toda a compreensão. Nós passamos pelo deserto de mão dada, passo largo, às vezes no colo do Espírito Santo. E a gente está te chamando para isso. A gente reconhece que a gente tem que agradecer mais. A gente reconhece que a gente é pecador. A gente reconhece que a gente é santo, separado e selado pelo Cordeiro. E por último, se tu não acredita em nada disso, agora para você que está em casa, porque aqui todo mundo acredita. Mas, se você que está em casa, eu já falei isso, vou falar de novo. Não acredita em nada disso e acha que a gente é um bando de maluco que ficou berrando aqui, ficou chorando. E, primeiro, a gente tem que ter um certo cuidado com esse pensamento. Mas, o tempo de ignorância é desprezado pela palavra. Então, vamos lá. Se você não acredita em nada disso, agora para você que está aí, não acredita em nada disso, Bess, quero te dizer, isso aqui é o código de moral usado por várias civilizações ao longo da história, e foi esse código moral que levantou impérios. Não existe prejuízo em ser fiel à esposa. Não existe prejuízo em ser diligente com as suas despesas. Não existe prejuízo em planejar antes de ir para a guerra. Não existe prejuízo em entender que o tempo é a vaidade da vaidade. Não existe prejuízo nenhum. Se você olhar isso aqui como um código moral, não existe prejuízo você seguir isso que está aqui. Você vai se tornar uma pessoa melhor. E aí a gente vem para cá de novo, para acabar. Para o adubo. Se todo mundo vai morrer e vai virar adubo e não tem nada depois, ter acreditado nisso, digamos que você não acreditou, eu acreditei. A gente caminhou, virou adubo. Eu, por ter acreditado, tive uma vida melhor que a tua. Vomitei menos, tive menos porre, fui mais saudável nas minhas relações, só por seguir. Porém, se depois tiver alguma coisa, e eu acredito que tem, quando você olha para esse livro inspirado por Deus, escrito por homens, ele se revela de uma maneira única para você. E não tem como você não ser tocado, não ser atingido e não ter uma revelação, que é pela fé depositada em Cristo Jesus, que você recebe a salvação. E você, por essa fé, você começa a obedecer, marchar e frutificar. Você, pela fé, para as obras. Quando isso acontece, tu ganha um passaporte. O passaporte para a vida eterna. É só esse passaporte. Não existe, deixa eu te falar, alguém que já ficou um tempo lá do outro lado, que foi general do pessoal lá de baixo. Eu quero te dizer que lá eu era general. Era o arrogante, o prepotente, lá eu era o caveira. Aqui eu sou soldado de Cristo.
E os generais, quando eu levanto, saem correndo, não por mim, por ele. Deixa eu te falar sério aqui, ó. Deixa eu te dizer o seguinte: não existem várias moradas na casa do meu Pai. Não existe um quadro que tenha a chama violeta, a chama branca, a chama amarela e Jesus Cristo também. Não existe baralho que abra com 4 e significa morte. Toma cuidado, tudo balela. Hoje, o meu agradecimento para Deus é: eu consegui entender a suficiência de Cristo na minha vida. E eu desejo que você, porque quem está aqui já entendeu isso, eu desejo que você entenda que vai além de gratidão. Não é uma gratidão por temor. Eu não temo a Deus. Também já falei isso. Porque Ele pode fazer... Ele pode, Ele é Deus. O meu temor é decepcionar esse Deus que faz tudo por mim. Então hoje a gente está vindo agradecer a esse Deus, porque a gente tem plena consciência do poder, da soberania, de tudo o que Ele faz pela gente, inclusive aquilo que Ele faz para nos colocar nos trilhos. É a todo tempo, a toda hora, em toda circunstância, gratidão a Deus. É só Ele. Obrigado, igreja.